Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do sexto ano. Estamos aqui mais uma vez para as nossas aulas. Estamos na semana 16, tá? A semana 16 vai do dia 24 ao dia 28 de agosto. E nós estamos agora no capítulo 14, o primeiro capítulo do livro 2, tá? E agora, nessa aula dessa semana, porque agora as aulas mudaram, serão somente uma aula gravada por semana, nós vamos finalizar o assunto sobre República Romana. E para que a gente finalize o assunto República Romana, nós teremos que abordar alguns pontos. Por exemplo, a ideia de república, conceituar a república. Depois, as realidades sociais de Roma. Então a gente vai falar um pouco sobre como era a vida na sociedade romana durante o período republicano. Depois nós vamos falar dos problemas que surgiram dessa convivência, das revoltas populares e dos efeitos dessas revoltas populares. Depois nós vamos explicar como funcionava de fato a estrutura política da República Romana e o Senado, como ele influenciava isso, né? Como os senadores determinavam a vida da República Romana. E por fim nós vamos para o processo de expansão territorial romana, culminando, né, ao fim, chegando ao fim, com as guerras púnicas, que foram as guerras entre Roma e os cartaginenses, ok? Então são esses os assuntos desse vídeo, vamos para Roma. Então, o primeiro ponto a gente abordar aqui é a ideia de república. Como assim? O conceito de república. Por que eles mudaram de uma monarquia para uma república? A ideia de república era, na cabeça dos senadores, dos patrícios senadores, de que eles fizessem um tipo de governo que fosse mais do povo, tá? Que tivesse mais a participação do povo. Não que eles quisessem mais que o povão participasse, mas eles queriam passar essa ideia. Os patrícios queriam convencer os plebeus, principalmente os plebeus, de que os plebeus teriam chance de governar, sendo que na verdade não era essa muito a intenção deles quando eles transformaram a forma de governo deles para a república, tá? Então, no final das contas, o poder ele acaba ficando mais concentrado na mão dos patrícios, porque eles eram os senadores, ao menos inicialmente só patrícios podiam se tornar senadores, e com isso eles que escolhiam quem iria cumprir cada um dos papéis, cada um dos cargos, quem iria exercer cada um dos cargos dentro da República, que a gente já vai falar mais daqui a pouco. Tá? Outra coisa importante da gente ver é da gente entender a realidade social da República Romana. Como assim? Como que era a vida das pessoas que viviam em Roma durante esse período de transição? A vida do povo como um todo, dos plebeus, era muito difícil. Por quê? Porque conforme o tempo passava, mais riqueza se acumulava na mão dos patrícios e menos riqueza se acumulava na mão dos plebeus. Eles iam ficando cada vez mais empobrecidos, cada vez mais difícil deles arranjarem trabalhos, cada vez mais restrita a quantidade de terra que eles conseguiam digamos assim, ter para eles, né? Eles iam ter que, com o passar do tempo, eles iam perdendo as poucas terras que eles tinham como forma de pagamento de dívida e o que quer que fosse, enquanto os patrícios eles tinham a sua riqueza, a sua vida garantida, porque eles herdavam essas riquezas dos seus pais. E muitas vezes os patrícios, sendo bastante ricos, eles eram a fonte da qual os plebeus iam procurar, digamos assim, a solução para os seus problemas. Os plebeus procuravam empréstimos com os patrícios. Então isso tornava a vida muito difícil. A ascensão social
era muito difícil, ou seja, os plebeus subirem de classe, se tornarem patrícios era muito difícil. Os patrícios buscavam a todo momento manter os seus privilégios, então essa vida confortável que eles tinham, eles sabiam que era por conta dos privilégios, das diferenças que eles tinham com relação aos plebeus, eles não queriam perder isso. Uma das formas pelas quais eles buscavam garantir a continuidade desses privilégios era a proibição de casamentos entre os patrícios e os plebeus. Então um casamento entre alguém dos patrícios e alguém dos plebeus era proibido por lei. Por quê? Porque era uma forma deles diminuírem a chance de ascensão social ou mesmo de influência dos plebeus dentro da classe patrícia, dentro do grupo dos patrícios. Os plebeus, com o passar do tempo, eles começaram a exigir mais direitos, mais participação na vida política. Os plebeus eles eram obrigados a servir o exército, eles eram obrigados a pagar todas as suas dívidas. Eles não tinham, digamos assim, privilégios de não, a sua família é boa, a sua família é rica, é conhecida, a gente dá um jeito de você pagar depois. Não, tudo que os plebeus tinham de problema financeiro eles tinham que pagar na hora, e para isso eles acabavam, com o passar do tempo, sendo escravizados. Eles acabavam se escravizando para pagar as suas dívidas. Então eles tinham que trabalhar muito, eles tinham muito poucas riquezas, eles tinham que servir no exército, eles tinham uma grande chance de serem escravizados, eles tinham que pagar os impostos, eles não tinham nenhuma isenção de impostos. Isso fazia com que a vida dos plebeus fosse muito difícil. E essa vida muito difícil levou a uma série de revoltas. Então, como a gente estava falando, essa vida muito difícil levou a uma série de revoltas, e essas revoltas dos plebeus eram em busca de uma maior igualdade política, social e jurídica. Então eles queriam mais participação na política, eles queriam que eles não fossem tão excluídos da sociedade, e eles queriam que as leis os beneficiassem também, os protegessem contra os patrícios. Então eles começam a lutar. Eles, os plebeus, tá? A classe mais desfavorecida, tirando os escravos, começam a lutar por esses direitos. O início dessa luta é quando eles percebem que, no final das contas, praticamente tudo que era feito em Roma era feito pelos plebeus. Todos os trabalhos, quase todos os trabalhos eram feitos, executados pelas mãos dos plebeus, e a maior parte do exército era composto de plebeus. E daí eles pensaram assim, então, se somos nós, os plebeus, que fazemos tudo isso, se a gente não fizer, não tem nem exército e nem trabalho. Então a gente vai mostrar para eles que eles precisam tanto de nós quanto nós deles. E os plebeus saíram da cidade de Roma. Eles saíram daquela localidade, foram para uma região vizinha e deixaram meio que uma carta falando, mas não foi exatamente assim, mas eles deixaram uma mensagem falando que, nós plebeus percebemos o quanto nós somos importantes, e até que vocês, patrícios, reconheçam a nossa importância, nós não vamos fazer mais nada, nem participar do exército e nem trabalhar. Os patrícios perceberam que a situação estava muito difícil, porque eles de fato não iriam trabalhar, e eles de fato não tinham como sustentarem os números do exército só com patrícios. Então eles foram cedendo um pouco de direitos aos poucos para os plebeus, tá? Então, essas revoltas populares levaram a algumas conquistas, digamos assim, por parte dos plebeus. A primeira conquista ocorreu em 494 a.C., quando eles conseguiram que fosse passada uma lei no Senado que determinava que um dos senadores, na verdade não só um, mas de que alguns poucos senadores deveriam ser plebeus, não podiam ser patrícios, eles tinham que ser escolhidos dentro da grande massa de plebeus, e que esses plebeus teriam um poder de veto dentro do Senado, ou seja, esses poucos representantes dos plebeus teriam o poder de determinar algumas coisas de forma muito incisiva. Então qualquer lei que fosse incômoda, que fosse ruim, que fosse prejudicar os plebeus, esses tribunos da plebe tinham o poder de acabar com essa lei, fazer com que essa lei não fosse finalizada, digamos assim, não valesse, porque ela iria prejudicar os interesses dos plebeus. A segunda conquista que eles tiveram foi em 450 a.C., quando eles passaram a Lei das 12 Tábuas. O que isso era? Era que todas as leis de Roma deveriam ser escritas
espalhadas pela cidade, para que pudessem ser pudessem ser consultadas a qualquer momento, independendo da boa vontade de algum patrício ou da conveniência de algum patrício modificar uma lei de acordo com a necessidade dele. Se elas estivessem escritas, elas não poderiam ser modificadas de acordo com a conveniência de algum patrício meio mal intencionado. Isso foi feito em 450 a.C. As leis foram escritas e espalhadas pela cidade. Em 445 a.C. passou o que eles chamavam de Lei Canuleia. Era a lei que permitia o casamento entre patrícios e plebeus. Então, a partir de 445 a.C., podiam ocorrer casamentos entre os plebeus e os patrícios, aumentando um pouquinho mais a chance de ascensão social e inclusive o poder de influência dos plebeus dentro da classe dos patrícios, podendo inclusive mudar as opiniões por convivência, né? Os patrícios se casando com plebeus, seja quem quer que fosse homem ou mulher nessa história, essa convivência entre as classes, que agora era permitida, ela levaria muito provavelmente a uma menor intensidade dos ataques promovidos dos patrícios contra os plebeus. E por fim a gente tem em 336 a.C., bastante tempo depois da Lei Canuleia, o fim da escravidão por dívida. Então, aquele que era um grande problema na sociedade romana foi ser, digamos assim, resolvido em 336 a.C., quando eles determinaram que nenhum romano, nenhum cidadão de Roma poderia se tornar escravo apenas por dívida. Então, eles finalizaram esse grande problema, o que mas diminuiu bastante a intensidade dos problemas que os plebeus sofriam, porque muitos deles acabavam empobrecendo muito e acabavam se escravizando por conta de suas dívidas, tá? Mas, no final das contas, todas essas conquistas que a gente falou aqui agora, elas não resolveram o coração do problema, que era o acesso à terra. Você ter posse de terra era, digamos, ter ou não a posse de um tanto de terra, era o que determinava se você conseguia sustentar você e a sua família ou não. E nenhuma das leis, no final das contas, resolveu esse problema. Portanto, mesmo com todas as conquistas, o coração do problema não foi resolvido pelas conquistas das revoltas populares dos plebeus. Agora a gente vai falar aqui rapidinho sobre o funcionamento da República. Eu vou dar uma resumida, eu vou falar bem por cima, porque é muita coisa, eu acho que é muito complexo para o sexto ano. Então eu vou dar uma pincelada por cima desse assunto. Então assim, a República, eles dividiram a República em vários cargos, tá? Eram 7 cargos na verdade. 6 deles constantes, digamos assim, que existiam a todo momento, e um deles que era emergencial. A gente vai falar de cada um deles. O primeiro cargo era o cargo de cônsul, eram 2 cônsules, eles eram escolhidos para administrar Roma, então eles tinham a função de executar aquelas tarefas mais importantes, sempre sob a supervisão do Senado, tá? Eram 2 cônsules. Depois de um determinado momento na história de Roma, eles determinaram por lei que um dos cônsules deveria ser plebeu, que ele tinha muito poder, que não poderia ser só patrício, enfim, 2 cônsules, eles tinham muito poder, administravam a cidade e os territórios romanos, e inclusive comandavam tropas. Algumas das melhores tropas romanas eram comandadas pelos cônsules. Segundo cargo eram os pretores. Os pretores eram o que a gente chamaria hoje de juízes, digamos assim. Eles eram encarregados de executar a justiça e também de administrar o dia a dia da cidade, das partes mais próximas de onde eles viviam. Tá? Então eles aplicavam a justiça e administravam o dia a dia da cidade. Tinham também os censores. Os censores eram encarregados da contagem dos cidadãos de Roma. Então eram aqueles que passavam pelas ruas de Roma contando de fato, aqui nós temos tantos patrícios, aqui nós temos tantos clientes, aqui nós temos tantos plebeus, e em cada região eles tinham que fazer uma conta muito bem feitinha de quantos tinham de cada um dos grupos em cada região, porque esses números eram que serviam de base para as políticas públicas de Roma. Então nós temos também os questores. Os questores eram basicamente os
cobradores de impostos. Eles cobravam os impostos em todas as regiões da cidade, do território romano, e eles interviam em caso de problemas. Então, se alguma região, se algum campo em volta de Roma se revoltasse contra o poder de Roma, eram os questores que levavam as tropas até lá para acabar com esse problema, para intervir caso ocorresse algum problema mais significativo. Nós tínhamos também os edis ou edis, na verdade eram aedes, se escrevia aedes, eles eram, digamos assim, os chefes de polícia. Então eram os maiores responsáveis por promover a segurança na maior parte da cidade, por promover o abastecimento de alimentos e por promover a manutenção dos prédios da cidade. Então eles eram meio que o faz-tudo, o quebra-galho, digamos assim, das cidades, tá? Tinham também os tribunos da plebe, que a gente viu agora há pouco, que foi uma conquista das lutas dos plebeus, e os tribunos da plebe eram de 5 a 10 plebeus escolhidos dentre os plebeus para representar os seus interesses dentro do Senado, e eles foram determinados por lei. Eles tinham que existir por força de lei, e eles tinham inclusive o que eles chamavam de segurança sagrada. Se qualquer pessoa encostasse a mão em um tribuno da plebe para agredi-lo, para tentar matá-lo por algum interesse político, essa pessoa que agrediu o tribuno da plebe, ela era excomungada, digamos assim, na cidade, ela era expulsa da cidade, e matar essa pessoa não era mais considerado um crime. Por quê? Porque os tribunos da plebe eles tinham segurança total, ninguém podia encostar a mão em um tribuno da plebe para agredi-lo, independente do quanto odiasse ele. E por fim nós temos o cargo emergencial, que eu falei lá no começo, que era o cargo dos ditadores. Os ditadores romanos, eles só eram escolhidos em caso de emergência política ou econômica ou social, em qualquer emergência, assim, qualquer situação muito grave, eles eram escolhidos diretamente pelos senadores e eles tinham poder total. Eles controlavam todos os outros cargos e eles tinham poder total para conseguir resolver o problema que era o motivo deles terem sido escolhidos. Então, agora vamos para a expansão territorial. Roma percebeu desde muito cedo que eles estavam sendo atacados por muitos povos. Lembra que eles foram atacados pelos etruscos? Então eles partiram em um determinado momento ali, pouco tempo depois deles expulsarem os etruscos, eles começaram uma expansão territorial defensiva. Então eles dominaram alguns territórios em volta de Roma, de forma a expandir os domínios deles para conseguirem se defender melhor. De certa forma foi bem sucedido inicialmente, mas no ano de 387 a.C., eles foram invadidos e saqueados pelos gauleses. Os gauleses eram um povo que vivia mais ao norte, ali mais ou menos na região da atual França, e os gauleses invadiram Roma, saquearam Roma, destruíram um monte de coisas, e os romanos nesse momento perceberam que não bastava somente ampliar os territórios para se defender. Na visão deles, eles tinham que invadir outros territórios de forma ofensiva para realmente tirar proveito dos territórios, do que eles poderiam se aproveitar do que existia lá. Então eles começaram um projeto, digamos assim, de expansão ofensiva. Eles ampliaram os números dos seus exércitos, eles treinaram melhor os seus exércitos, eles equiparam melhor os seus exércitos e partiram para o ataque. E nesse momento de ataque foi lá por volta do século IV a.C. Nesse século IV eles dominaram toda a Península Itálica. E ao fim desse período eles chegaram num momento de, digamos assim, em que eles bateram de frente com outra potência daquela região, que eram os cartaginenses. Os romanos tinham dominado toda a Península Ibérica, toda a Península Itálica, perdão, e os cartaginenses dominavam uma região do norte da África e muitas ilhas no mar Mediterrâneo, porque eles eram herdeiros dos fenícios. Lembra quando a gente falou dos fenícios, que eles tinham várias cidades-estados, uma das principais era Cartago? Então, os fenícios foram, digamos assim, destruídos na sua localidade original, mas em Cartago eles continuaram existindo. E em Cartago eles se desenvolveram muito a ponto de terem o domínio da maior parte do mar Mediterrâneo na época lá do século IV para o século III a.C. E nesse momento eles entraram em conflito um com o outro, tá? Então as intenções romanas bateram de frente com as intenções cartaginenses nesse momento, tá bom?
esse momento de conflito de interesses entre os interesses romanos e os interesses cartaginenses deram origem às guerras púnicas, a um conflito armado de fato entre os romanos e os cartaginenses que se estenderam por mais ou menos 120 anos no total. Foram 3 guerras púnicas diferentes, mas entre o início da Primeira Guerra Púnica e o final da Terceira Guerra Púnica, nunca houve de fato uma paz total entre os romanos e os cartaginenses. Tá? Tiveram momentos de uma paz relativa, de uma paz meio estranha, mas nunca falar assim, não, tá resolvido o problema. Tá? Então, a Primeira Guerra Púnica começa em 264 a.C. e vai até 241 a.C. e foi marcada com uma vitória bastante razoável dos romanos. Os romanos ganharam muitos territórios dos cartaginenses, ganharam principalmente as ilhas da Sicília, da Sardenha e de Córcega. São 3 ilhas bem próximas ali da Península Itálica. Mas em 241 o conflito deu uma arrefecida, deu uma diminuída, mas nunca se resolveu completamente. Alguns anos mais tarde veio, digamos assim, a intenção de vingança dos cartaginenses com um grande general conhecido mundialmente pela sua genialidade no campo de batalha, Aníbal Barca. Aníbal Barca, ele foi um grandíssimo general, extremamente bem sucedido, e ele decidiu se vingar de Roma por conta da Primeira Guerra Púnica. Ele queria acabar com Roma, e ele foi por terra, atravessando a Península Ibérica. Na verdade, ele saiu do norte da África, atravessou o Estreito de Gibraltar, passou por toda a Península Ibérica, passou pela região da Gália, atravessou os Alpes, ali no norte da Itália, a fim de que ele conseguisse chegar por terra aos territórios romanos e encarar os romanos em terra. Ele não se sentia muito confortável em batalhar contra os romanos no mar. E ele foi extremamente bem sucedido, provocou uma série de derrotas contra os romanos. Teve uma determinada luta contra os romanos em que ele encarou os 2 exércitos consulares que existiam na época, e ele derrotou os 2 em campo de batalha. Mas quando ele chega próximo de Roma para finalizar, digamos assim, o desejo dele, os romanos já estavam atacando Cartago, no território de Cartago. Eles atravessaram o mar com os barcos e estavam atacando a terra natal de Aníbal, e ele teve que ir defender os territórios, e quando ele chega para defender os territórios ele acaba derrotado. Mas Aníbal Barca foi, digamos assim, um adversário terrível contra os romanos, provocou muitos problemas, muita dor de cabeça contra os romanos na Segunda Guerra Púnica. E a Terceira Guerra Púnica vem já bem mais tarde, de 150 a 146 a.C., quando os cartaginenses tentam uma segunda vez, digamos assim, se vingar de Roma, e Roma mais ou menos fala assim, não, agora a gente vai acabar com essa história. E os romanos vão com todas as forças que eles tinham para cima dos cartaginenses, destroem tudo que você puder imaginar que existia em Cartago, arrasam com a cidade completamente, destroem todos os prédios e salgam a terra onde existia Cartago. Então eles jogaram sal no território para que nada nunca mais crescesse naquele local. Eles estavam tentando meio que apagar da existência, da história, a existência de Cartago, com aquela atitude deles, porque eles estavam meio que cansados. Eles já estavam 120 anos guerreando contra os cartaginenses, e os cartaginenses não desistiam. Então, dentro da perspectiva dos romanos, eles estavam tentando dar um ponto final nessa história, o que foi de fato o ponto final do conflito entre os romanos e os cartaginenses naquele momento. Após o fim das guerras púnicas, os romanos passam a dominar todos os territórios que pertenciam anteriormente aos cartaginenses, e então eles dominavam a Península Itálica, passaram a dominar uma região da Gália, uma região muito grande da Península Ibérica, uma região muito significativa do norte da África, e muito rapidamente, após o fim da Terceira Guerra Púnica, o fim de todo o conflito das guerras púnicas, os romanos estavam dominando todo o entorno do mar Mediterrâneo, que eles passaram a chamar de Mare Nostrum, de nosso mar, de tão confiantes que eles eram de ter o domínio completo daquelas águas. Tá bom? Ao próximo assunto a gente já vai para a passagem de República para Império Romano, mas isso é só na próxima aula. Um abraço para vocês, falei até demais, tchau!